Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Olha a gente aqui mais uma vez, meu filho, para que você fique por dentro do que está acontecendo no Brasil e vocês já devem estar ligados aí, né? Vocês já devem ter visto aí nas suas redes sociais que o nosso amigo Flávio é líder no Datafolha. Pois é, a gente comentou isso de manhã, né? Eu falei, olha, Datafolha está em campo, deve sair hoje, amanhã ou no máximo segunda-feira, mas saiu hoje. E de manhã eu comentei, né? Não vou enganar ninguém aqui, é só ver a live da manhã. De manhã eu comentei que eu achava que o Datafolha poderia dar o Lula um pouquinho na frente, né? Porque é o Datafolha e a gente sabe como é que funciona. Mas não, para nossa surpresa, para nossa alegria, o nosso amigo Flávio está na frente no Datafolha. Um pouquinho, mas numericamente à frente. E se está esse pouquinho, imagine quanto não é, na verdade, que o Flávio está na frente, né, cara? Então, claro que a gente vai comentar bastante sobre isso hoje aqui, meu querido Gafanhoto, porque é o assunto do dia, o Datafolha com Flávio na frente. Eu não sei se vocês têm Twitter, mas eu já aconselhei várias vezes a vocês fazerem seu Twitter. É no Twitter que você sabe das coisas da política, galera. Não vai ser no Facebook. Facebook já morreu no Brasil, praticamente. Não vai ser no Instagram. Não vai. Se você quer saber o que rola na política, é no Twitter. Tem políticos que têm as outras redes sociais? Tem. Obrigação, né? Eles têm que ter todas as redes sociais possíveis. Mas se você quer saber o que ele pensa, se você quer ver o pau torar, é no X. Então, eu te aconselho a fazer um perfil no X, que você vai ver aonde a política é feita de verdade em tempo real. Beleza? Bom, a gente vai falar sobre isso. Claro, vamos falar bastante sobre a pesquisa Datafolha, como eu disse. Mas vamos falar sobre Flávio, vamos falar sobre Lula. Quero falar sobre o STF também, né? Para não variar. Enfim, tem muita coisa em pouco tempo. A live hoje vai ser rapidinha, viu? Vai ser rapidinha. Mas eu espero que os assuntos mais importantes a gente consiga, pelo menos, discutir aqui com vocês, tá certo? E quem quiser ajudar a gente aí, de graça, é só dar um likezinho, é só se inscrever no canal, certo? Não custa nada e ajuda a gente aqui bastante. Bom, vamos ao que interessa, né? Vamos ao que interessa, que é justamente a pesquisa Datafolha. Bom, antes da gente, propriamente dito, entrar nesse assunto, como eu falei no início da live, foi uma surpresa, porque eu não achei que o Datafolha iria botar o Flávio na frente nessa pesquisa agora. O Datafolha faz uma pesquisa por mês, certo? Uma pesquisa por mês. Então, eu achava, pelo histórico do Datafolha, que é, evidentemente, da Folha de São Paulo, um instituto de pesquisas absolutamente esquerdista, todo mundo sabe disso. Então, eu achei que eles não iam dar essa colher de chá para Flávio já nesse momento, de colocar Flávio numericamente à frente. Então, de manhã, eu comentei que eu achava que o Datafolha sairia com Lula numericamente à frente, mas empatado tecnicamente. Só que foi o contrário. Eles estão empatados tecnicamente, só que com Flávio à frente. E aquela história, né, galera? Se o Datafolha, tá dizendo que Flávio tá um pontinho, 2 pontinhos na frente, você já imagina qual é a realidade dos fatos, né? Existe sim uma grande possibilidade de Flávio ganhar no primeiro turno, mesmo com Zema, mesmo com Caiado, que estão colocados lá para atrapalhar. Esses dois desgraçados estão aí para atrapalhar a vida de Flávio, certo? Mas mesmo com eles, é muito capaz do Flávio ganhar no primeiro turno. Vamos ver daqui para frente. Mas as coisas para Flávio estão maravilhosamente bem, certo? Então vamos aos números, né? Vamos aos números, tá em todos os portais, em todos os lugares, etc e tal. Eu não peguei na Folha, porque na Folha você tem que ser
assinante para ter acesso às matérias lá. Como eu não assino Folha de São Paulo, evidentemente, eu não pude pegar na Folha. Mas eu peguei no Metrópolis. Datafolha. Flávio Bolsonaro tem 46% contra 45% de Lula no segundo turno. Pesquisa Datafolha, divulgada nesse sábado, mostra que o senador Flávio Bolsonaro tem 46% das intenções de voto em um cenário de disputa no segundo turno contra Lula, que registrou 45%. O resultado representa um empate técnico dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. É a primeira vez que o pré-candidato do PL aparece numericamente à frente do petista em um levantamento do Instituto. E isso é importante, meu querido. Isso é importante, porque para o Datafolha botar que Flávio está na frente, meu amigo, tem que admitir isso. Não é fácil, não. Primeira vez, viu? Primeira vez. De muitas que virão. Os entrevistados responderam à pergunta se o segundo turno da eleição para presidente fosse hoje e a disputa ficasse apenas entre Lula e Flávio, em quem você votaria? Bom, aí tá aí o resultado, né? Aqui, ó. Flávio Bolsonaro, 46, Lula, 45, brancos e nulos, 8, indecisos, 1. Na pesquisa anterior, divulgada em março, Lula tinha 46 e Flávio 43. A sondagem também testou cenários de segundo turno com os pré-candidatos Ronaldo Caiado, Romeu Zema. Em todos eles, os postulantes registram empate técnico com Lula numericamente à frente. Bom, vamos lá. Lula tinha 46 e agora tem 45. Lula caiu 1 ponto e Flávio subiu 3 pontos. Flávio saiu de 43 para 46. E isso é uma tendência que eu acho que é uma tendência que veio para ficar. A cada nova pesquisa que a gente começar a comentar aqui, vai ser só aumentar a diferença, só aumentar. E aí, meu amigo, realmente a pá de cal no lulismo, no lulopetismo, e acredito sim, já acreditava antes do Datafolha, já achava que se as coisas continuassem piorando para Lula, Lula ia pedir arrego, ia sair, vai inventar qualquer mentira aí e picar a mula. Agora, veja bem, não é só Flávio. Qualquer um que for com Lula para o segundo turno ganha. Está empatado tecnicamente com Lula numericamente à frente. Veja bem, com Caiado, Lula 45 e Caiado 42. Com Zema, Lula 45 e Zema 42. Mesmo número, não mudou nada. Os dois com 45, Zema e Caiado, os dois com 42, Zema e Caiado, e Lula com 45% nas duas, né? Isso é o que diz aí o Datafolha. E no cenário de primeiro turno, Lula está na frente com 39% contra 35% de Flávio. Bom, primeiro turno, na verdade, não quer dizer muita coisa. Mas eu acho que no próximo Datafolha, no mês que vem, Flávio já ganha no primeiro turno também. Aumenta a diferença no segundo e ganha no primeiro. E essa semana deve sair a da Quaest, que é outro instituto esquerdista doente. E na Quaest eu já tinha dito anteriormente que eu acho que Flávio vai estar na frente, e vai estar na frente. Não sei se na margem de erro ou um pouquinho acima da margem de erro, mas Flávio vai vir na frente. É uma tendência que todo mundo está vendo o que está acontecendo aí. Simples assim, né? E aí, claro, Flávio postou isso aqui nas suas redes sociais. O nosso trabalho está só no começo. Até outubro, ainda temos um longo caminho e, se Deus quiser, vamos libertar o Brasil. Claro que vai, Flávio. Claro que vai. Aí ele bota aí, ó. Datafolha, Flávio Bolsonaro ultrapassa Lula no segundo turno. 45 Lula, 46 Flávio Bolsonaro. Datafolha. A gente tem sempre que ter isso em mente
Sempre que ter isso em perspectiva, né? Porque é um instituto que todo mundo sabe o seu histórico, né? De sempre ajudar a esquerda. Pode ser qualquer um, em qualquer lugar que esteja a direita contra a esquerda, o Datafolha vai dizer que a esquerda está na frente, né? E a gente sabe que a realidade é outra, principalmente com Flávio Bolsonaro. Só que agora o Datafolha resolveu começar a corrigir a sua rota, né? Porque todos não, mas a maioria dos institutos de pesquisa já davam Flávio Bolsonaro na frente. Alguns dentro da margem de erro, outros fora, como, por exemplo, o Veritá. O Veritá, Lula está tomando uma surra do Flávio. Está quase 10 pontos atrás, 9 pontos atrás no Veritá. Então, os institutos já mostravam que Flávio estava na frente. Faltavam os grandes institutos, né? Como o Datafolha dá o braço a torcer. Que até o mês passado, Flávio estava em segundo e Lula estava em primeiro. Do mês passado para esse, como eu já disse, Flávio subiu 3 pontos e Lula caiu 1. Agora imagine no próximo mês, Flávio sobe mais 3 pontos e Lula cai mais 1. Cara, a tempestade perfeita está se formando aí para o cachaceiro ladrão, que não vai aguentar e vai pedir arrego. Além disso, tem também a rejeição. E o Datafolha, cara, é claro que a gente não confia em Datafolha. Eu não estou feliz porque Flávio passou no Datafolha como se eu confiasse no Datafolha. Não. Eu estou mostrando uma tendência que está rolando na maioria dos institutos de pesquisa, que já dá Flávio na frente. É uma tendência. Não estou dizendo que eu acredito em Datafolha, ou Quest, ou Paraná Pesquisa, ou qualquer uma porcaria dessas, não. O que a gente faz aqui é comentar o que sai. Essa semana deve sair a da Quast. A gente vai comentar também. E deve sair com Flávio na frente. Que até o mês passado estava empatado. Com Lula na frente. Empatado tecnicamente com Lula na frente. Então, as coisas estão melhorando. E aí tem a tal da rejeição, né? Vamos ver como é que o Datafolha bota a rejeição aqui. Olha só. Lula registra 48% de rejeição, enquanto o Flávio tem 46%. Ou seja, Flávio é menos rejeitado do que Lula no próprio Datafolha, segundo o Globo, né? Na verdade, é segundo o Datafolha. Pesquisa Datafolha, divulgada nesse sábado, mostra que Lula possui 48% de rejeição dentre os eleitores brasileiros, enquanto Flávio aparece com 46%. Na última publicação do Instituto, no dia 7 de março, o petista marcava 46 contra 45 do filho do presidente Bolsonaro. Ambos permaneceram na liderança no quesito quando comparados aos outros pré-candidatos à presidência da República nas eleições desse ano, como os governadores Zema e Ronaldo Caiado, que aparecem com 17% e 16%. E isso é explicável. Tanto a alta rejeição quanto a baixa de rejeição. A baixa rejeição é explicada porque ninguém conhece Zema. Como é que você vai rejeitar alguém que você não sabe nem quem é? A mesma coisa com Caiado. Ninguém sabe quem é Caiado. Ninguém tem a menor noção de quem é Caiado fora das fronteiras do Goiás. A mesma coisa com Zema fora das fronteiras de Minas. E vale também para Lula e para Flávio. Lula todo mundo sabe quem é. Flávio ainda não. Lula, o Brasil inteiro sabe quem é. O cara vai para sua 7ª corrida presidencial, 7, ganhou 3, sendo que 2 a gente sabe como... Uma, pelo menos a última, a gente sabe como foi. E Lula, coincidentemente, quando era o voto de papel, nunca foi eleito. Mudou para o voto eletrônico, não perdeu mais uma eleição. É tudo coincidência. Então, assim, o Flávio tem essa rejeição alta aí pelo Datafolha. Tem outros institutos de pesquisa que colocam Lula 10 pontos na frente de Flávio, de rejeição. O Paraná Pesquisa, por exemplo, se eu não estou enganado, foi o Paraná. Lula tem 10 pontos na frente, cara, de rejeição. Aí o Datafolha bota 2.
Mas tudo bem, né? O que importa é que o Datafolha está assumindo que o nosso querido Flávio é menos rejeitado do que Lula. Aí fala aqui que ouviu 2.004 eleitores, 137 municípios, etc. e tal. A publicação desse sábado é a primeira após o PSD definir o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como nome do partido à presidência. Na divulgação anterior, o pré-candidato somava 14% de rejeição, sendo àquela altura o nome presidenciável do partido melhor posicionado no quesito. Aí fala do Leite e do Ratinho Júnior, 15% e 19%, respectivamente, de rejeição. O levantamento também testou também eventuais cenários de segundo turno e Lula aparece pela primeira vez numericamente atrás do senador Flávio Bolsonaro. A gente já falou isso aí, né? 45 a 46. Bom, é uma boa notícia para o nosso sábado. Só vem a confirmar aquilo que a gente já sabia aqui, evidentemente, Peraí, meu pai. Cadê? Me perdi todo aqui. Ah, não, tá aqui. Só veio a confirmar aquilo que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. E vamos agora aguardar os outros institutos, né? Quando eu falo aguardar os outros, os grandes. Paraná Pesquisa deve sair ainda esse mês, o tal da Quest deve sair na semana que vem. Então vamos aguardar para ver o nosso querido Flávio só decolando e o Lula só tomando na cabeça. E ele merece. E se continuar assim, não sei não, viu? Se continuar assim, meu amigo, é muito provável que esse cachaceiro pique a mula. É o que a gente mais deseja. Porque aí vai ser muito mais fácil para Flávio ganhar já no primeiro turno, né? Agora, vamos botar as nossas barbas de molho, né? Tá tudo indo muito bem, deixa o tempo correr normalmente. Não vamos ficar ansioso demais, não. As coisas pra gente estão ótimas, ótimas. Não poderia ser melhor. E pensar, hein, galera, que nego tava pressionando Bolsonaro para botar Tarcísio com Michele de vice. E pensar que Bolsonaro preferiu estar preso, mas não se dobrar ao sistema. É por isso que a gente gosta desse galeguinho do zóio azul, cara. É por isso que a gente gosta de Bolsonaro. Ele podia estar, talvez, de boa, sem tornozeleira eletrônica, fez o acordo com o diabo, botaram lá o candidato que eles queriam para derrotar Lula, porque ninguém aguenta mais Lula, e Bolsonaro estaria aí, poderia estar livre, leve e solto. Mas ele não quis. Ele falou, não vou me dobrar para o sistema. Ele não podia, ele poderia nem estar no Brasil, pô. Ele poderia nem estar no Brasil, poderia ter ficado nos Estados Unidos, e Trump garantiria ele lá tranquilamente. Tranquilamente. Mas não. Nosso galego fez questão de vir, sofreu tudo que sofreu, comeu o pão que o diabo amassou, ainda come, mas não se dobrou ao sistema, colocou o filho, e o filho é o líder das pesquisas. Contra todos os prognósticos, as únicas pessoas que apostavam em Flávio Bolsonaro, galera, era eu e vocês aí. Claro que tem outros, gente boa aí do nosso lado, o Forjaz, o Lisboa, Pitoli. Eu vou esquecer outros. Estou dando só poucos exemplos. Tem gente que sempre apostou no presidente e em Flávio Bolsonaro. Mas tem uma cacetada aí que queria o Tarcísio, certo? E o presidente, como sempre, com aquela visão de águia, ele conseguiu ler o tabuleiro dentro da cadeia, sem falar com ninguém, sem ter acesso a nada. Falou, é meu filho. É meu filho. E a imprensa dizia que Flávio não ia para lugar nenhum. Eu lembro bem as primeiras manchetes. O PT está adorando Flávio Bolsonaro. O PT adorou a escolha do Flávio, porque vai ser muito mais fácil para derrotar Flávio Bolsonaro. Tá aí, ó. Tá aí. Nosso galeguinho do zóio azul não é brinquedo, não. O miserável sabe de tudo. Por isso que a gente ama ele. Bom, mas vamos continuar falando do Flávio. Porque
ele estava ontem cumprindo a agenda lá no Rio Grande do Sul, para o lançamento da candidatura do Zuco. Flávio Bolsonaro cumpre a agenda no estado e participa do lançamento da pré-campanha de Zuco ao governo do Rio Grande do Sul. O pré-candidato à presidência da República desembarcou em Porto Alegre nesta sexta-feira para cumprir a agenda no estado. A passagem inclui presença no Fórum da Liberdade e o lançamento da pré-candidatura de Luciano Zuco ao governo gaúcho. A gente já mostrou alguns vídeos lá no Fórum da Liberdade, de manhã eu trouxe aqui, né? E agora eu vou trazer os vídeos da presença do Flávio na pré-candidatura do Zuco, né? Vou mostrar aqui para vocês. Levo a toda a terra, sigam nossas façanhas, de modelo a toda a terra. Lotado, hein, galera? Tudo bem, o espaço não é nenhum gigantesco, não, mas estava lotado de gente para receber nosso querido Flávio no Rio Grande do Sul. Detalhe, Flávio está ganhando, né, lá no Rio Grande do Sul em primeiro e em segundo turno. E aí eu vou trazer aqui um outro vídeo, né, dessa pré-candidatura do Zuco. Vou trazer aqui. É esse mesmo. Aqui para a gente ver o clima que estava lá. Olha a tiazinha do Zap aí, rapaz. Bom, foi aquele clima, né? Bacana, bem patriótico lá no Rio Grande do Sul. Vou fazer só uma pausa aqui, um parêntese, para mostrar para vocês aqui uma coisa interessante. Essa semana, Flávio teve lá no Congresso Nacional, lembra? Para lançar a candidata do PL à vaga no TCU. A eleição vai ser na próxima semana. E aí, quando ele estava saindo, teve uma índia, vocês vão lembrar disso, teve uma índia que ficou enchendo o saco dele, gritando sem anistia, não sei o que, de rachadinha. E Flávio tirou de letra, né? Mandou beijinho, fez coraçãozinho pra Índia. A Índia ficou puta da vida, né? E a Índia não era uma Índia. Eu, pelo menos, acho que não era uma. Eu já tinha desconfiado daquela Índia ali naquele dia, mas fiquei na minha. Aí a galera foi pesquisar quem era a Índia, né? Olha isso aqui, galera. Olha a Índia com o chapéu do MST dando entrevista para Globo. Que beleza, hein, Índia? Olha a Índia em Amsterdã. Em Amsterdã. Rapaz, que Índia viajada, viu, bicho? E aqui a Índia de iPhone, sei lá se é iPhone ou não, mas não tá muito parecendo com a Índia, não, né? Calça vermelha, não parece muito Índia, não. Enfim, e aqui ela, ó, no Egito. Ô Índia viajada. Estava na Holanda, foi pro Egito. Ou seja, isso aí tem muito mais cara de militante esquerdista do que de Índia. Essa vagabunda foi para lá para encher o saco do Flávio. Mais uma daquelas cascas de banana que a esquerda joga no caminho dos outros. Flávio tirou de letra. Deixou ela lá, falando sozinha, seguiu o caminho dele, entrou no carro, pronto, foi embora e acabou. Né? Enfim. Que Índia, hein? Que Índia. E só para lembrar vocês aqui, né? Relembrar, porque recordar é viver. Flávio à frente de Lula no segundo turno no Rio Grande do Sul. 50,1 contra 39,3
Eu acho que aí é do Veritar, não tenho certeza, mas eu acho que aí é do Instituto Veritar, né? Segundo turno, Flávio dando uma surra em Lula lá no Rio Grande do Sul. E eu sei que no Rio Grande do Sul tem muito esquerdista, eu sei disso, né? Tem uma tradição esquerdista no Rio Grande do Sul desde os tempos de Brizola, desde os tempos pré-históricos, né? Mas ainda acho 39% para Lula demais. Demais. Vamos dar uma moral aí, hein, gauchada? Vamos melhorar esses números aí para o Flávio. E o Fórum Brasil Liberdade, que o Flávio estava lá, foi na PUC do Rio Grande do Sul. Na PUC de Porto Alegre, melhor dizendo. E óbvio que numa faculdade ia ter confusão com esquerdista, né? Olha isso aqui. Só que dessa vez a militância bateu de frente com a militância da direita. A juventude da direita estava lá também. E aí o pau torou no final das contas, né? Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Pode sair, pode sair. Pode sair, pode sair. A direita não é verdade, pode sair. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Aí os caras não aguentaram ouvir, né? Partiram, como sempre, para porradaria. Enfim, essa é a esquerda que a gente já conhece de trás para frente, de frente para trás. Não muda nada. Não muda nada. A esquerda sempre é esse lixo aí que vocês estão vendo. Beleza? Bom, daqui a pouco a gente vai falar do Larápio, mas antes vamos falar um pouquinho aqui da Suprema Corte. Porque o Estadão bateu duro na Suprema Corte hoje, né? Vem batendo de um tempo para cá. Parece que acordou da anestesia o Estadão e resolveu criticar a Suprema Corte. E dessa vez eles comentam daquele caso do senhor de 71 anos que pegou 14 anos de cana porque deu R$500 para um ônibus. Ou seja, o desgraçado do Alexandre de Moraes decretou a pena de morte de um senhor de 71 anos. Porque dá 14 anos de prisão para um cara daquele, que nunca passou nem na porta de uma delegacia. E a gente conhece as condições insalubres de uma cadeia no Brasil, é querer matar o velho mesmo. Bom, vamos lá, né? Para o editorial. Isso é justiçamento. O Supremo Tribunal Federal condenou um empresário de 71 anos a 14 anos de prisão. Seu crime: ele fez um pix de R$500 a pedido de um amigo que teria ajudado a fretar um ônibus que levou manifestantes a Brasília para os atos que culminaram no infame 8 de janeiro. A depredação da sede dos três poderes, tratada nos processos que ocorrem no Supremo como parte de uma tentativa de golpe de Estado. O empresário Alcides Harron não esteve em Brasília, não participou dos atos do 8 de janeiro, não manteve contato com os manifestantes e nem sequer há provas de que soubesse o destino do dinheiro, mas a sentença confabula outra história. Entre os 41 passageiros do tal ônibus, só um foi identificado nos atos. Foi o suficiente para enquadrar o pix de Alcides Harron em 5 crimes. Tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Entre o gesto inicial e a condenação final, há só uma cascata de interferências que se sustentam umas nas outras. Não é preciso sofisticação jurídica para perceber o descompasso. Harron não organizou nada, não liderou ninguém, não esteve presente. Ainda assim, foi tratado como arquiteto de uma engrenagem golpista. O caso, como o de outros 2 empresários condenados nas mesmas condições, revela um padrão. Um gesto remoto e isolado basta. Não se exige demonstração de intenção, conhecimento
ou vínculo direto com qualquer ato ilícito. O enquadramento vem antes, os fatos são acomodados depois. Conforme a doutrina do relator do caso, Alexandre de Moraes, resumida no bordão: a justiça é cega, mas não é tola. A ausência de evidência se torna evidência de conspiração. A lógica elástica e ilativa é consumada na sentença, mas nasce na denúncia. A PGR oferece acusações genéricas, alarga enquadramentos, justapõe tipos penais, equipara situações distintas. Outros casos seguiram esse protocolo. Uma cabeleireira citou um ministro com batom numa estátua e recebeu, pelo mesmo pacote de 5 crimes, a mesma pena de 14 anos, expondo a desconexão entre conduta e sanção. Idosas com doenças graves voltaram ao cárcere por descumprir regras formais de deslocamento para atendimento médico, expondo a desconexão entre direito e humanidade. Uma vez fixado o enquadramento, o restante se ajusta. O fato individual perde substancialidade e é absorvido por uma grande narrativa. A trama golpista se tornou uma entidade metafísica. O indivíduo que deveria responder pelo que fez, responde pelo contexto em que foi inserido, ainda que de forma absolutamente acidental. Centenas de manifestantes acamparam em frente aos quartéis, receberam ordens de prisão em massa, com denúncias industrializadas sem individualização. A multidão virou um único réu. Um morador de rua passou mais de 1 ano na cadeia apenas por observar os protestos. A presença basta como evidência de dolo. A responsabilidade se amplia por associação. O risco de fuga, atribuído a alguns, justifica a prisão preventiva a todos. Para piorar, essas pessoas não têm foro especial e nem sequer deveriam ser julgadas pelo Supremo. Os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição foram destroçados, deixando o erro sem caminho claro de revisão. Nesse modelo, a prova perde centralidade e cede espaço a presunções. Crimes graves passam a alcançar condutas periféricas. Os processos e ritos prosseguem mecanicamente, mas com garantias trituradas. Ao mesmo tempo, o tribunal acumula função, investiga, julga, amplia competências, enfraquece freios internos, afasta a prestação de contas, uma concentração de poder sem paralelo no mundo democrático. Em qualquer padrão mínimo de razoabilidade, isso não se sustenta. Julgar não é colar rótulos penais, é distinguir condutas, apurar intenções, hierarquizar responsabilidades. Um sistema que pune por associação presume intenções sem prova, iguala condutas distintas e instrumentaliza apenas para dar castigos exemplares ou pedagógicos. Não está fazendo justiça, só justiçamento. Bom, é irretocável. Irretocável. Não dá para discordar em uma linha do Estadão. A única coisa que a gente pode lembrar o Estadão é que eles foram cúmplices. Foram cúmplices. Na época, o Estadão estava batendo palma para tudo isso. E eles nunca fizeram meia-culpa. O Estadão jamais fez um editorial se desculpando ao povo brasileiro por ter apoiado, incentivado e alimentado esse grande monstro que se tornou o STF. A gente perdoaria o Estadão se ele tivesse vergonha na cara e fizesse esse meia-culpa. Mas não. O Estadão, assim como a velha mídia, mudou da água para o vinho, do dia para a noite, sem uma meia-culpa. Eles nunca se desculparam para a gente, o povo brasileiro de um modo geral, e para nós perseguidos. Eu sou perseguido. Eu sou um asilado político. Eu não moro na Polônia porque eu quero. Eu moro na Polônia porque o meu feeling e a minha santa disse que era para eu vir para a Polônia e deu tudo certo. Ela sempre está certa. Então, assim, parece que mudou uma chave na imprensa. Da noite para o dia, mudou a chave. Olha, agora, os donos dos grandes veículos de comunicação estão liberados para bater na Alexandre de Moraes. Por quê? Porque eles perceberam para onde é que isso está indo.
E o retrato é feio. A gente está vendo aí a ditadura se consolidar a cada dia. E é por isso que Flávio representa essa mudança. Não só mudança no campo econômico, que está todo mundo com a corda no pescoço, mas mudança nas nossas liberdades individuais. Mudança para fazer com que Didi possa voltar para o Brasil, para fazer com que todos os asilados e exilados políticos possam voltar, tirar a gente da cadeia, tirar esse senhor de 71 anos dessa pena maldita, desgraçada. É por isso que a gente tem que tirar Alexandre de Moraes de lá. Porque ele é um psicopata, sanguinário, desgraçado, que precisa ser eliminado da Suprema Corte. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Justiça absolve manifestante presa por pichar a estátua em protesto em Belo Horizonte. Ou seja, uma vagabunda dessa, que nem Índia deve ser, picha a estátua, pichou com tinta. Não foi com batom de Débora. Para tirar tinta dá muito mais trabalho. Tem que ser com solvente, né? Tem que ficar lá com bombril. Dá um trabalho da porra para você tirar pichação. Ela foi absolvida. A justiça absolveu ela. E a Débora do Batom? E a Débora do Batom, 14 anos de cana mesmo. Porque escreveu aquela maldita estátua lá da justiça com batom. Eu vi Débora escrevendo. Naquele momento, as minhas baterias já tinham acabado. Naquele momento, infelizmente, a minha bateria já tinha acabado. Porque. Não, eu vou te falar uma coisa, galera. Não foi só Débora que subiu naquela estátua, não. Vocês estão. É que vocês não estavam lá. Dezenas de pessoas subiram naquela estátua. Teve gente que botou boné, teve gente que botou camisa, teve gente que amarrou bandeira. Teve de tudo naquela estátua. Débora escreveu com batom. E Débora estaria livre se não fosse uma descarada da Folha de São Paulo que foi atrás da mulher que pichou a estátua e entregou a cabeça de Débora de bandeja para a Polícia Federal. Uma vagabunda dessa, descarada, jornalista da Folha de São Paulo. Débora estava de boa. Poderia estar de boa. Mas não. A Folha de São Paulo foi atrás de Débora, botou o nome dela no jornal, estampou a foto dela lá escrevendo com batom, e a menina hoje está presa. Que imprensa é essa que a gente vive? Sem contar outros vermes colaboracionistas com a ditadura do UOL, que foram para a Argentina, ficar na porta do lugar onde se pede o asilo político para fotografar todos os brasileiros que chegavam lá, para entregar a foto para a Polícia Federal. Para dizer, aí, ó, polícia, não tem trabalho não, tá foto de todo mundo aqui, ó, pode sair catando esses desgraçados para prender. Isso é imprensa, irmão? Como esses caras são miseráveis, né, brother? Como tem alma cebosa nesse mundo, né? Se eu fosse Débora, sinceramente, no dia que esse pesadelo passar, e vai passar, tudo isso vai ser revisto. Teremos, como diz o Kim Paim, uma nova comissão da verdade. Teremos, obrigatoriamente, a direita vai ser maioria nesse Brasil, e a gente vai botar a comissão da verdade, vai investigar caso a caso. Todos que foram prejudicados, né, serão ressarcidos, pelo menos com alguma coisa. Sacou? Eu vou entrar na justiça no dia que eu puder. No dia que esse pesadelo acabar, eu vou não só processar o Estado, como eu vou processar Alexandre de Moraes no CPF dele. Pelo menos eu, Didi, vou processar Alexandre de Moraes e todos os ministros que deram voto contra mim lá na justiça. Não sei se vou ganhar, não sei nem se vou estar vivo para ganhar, mas mesmo que eu não esteja aqui, essa indenização vai para minhas sobrinhas. Porque o que esses caras fizeram é um absurdo. É um absurdo. Só eu sei o que é que mudou minha vida para eu chegar até a Polônia. Só eu sei o pão que o diabo amassou, que eu comi aí para estar chegando aqui e hoje estar aqui conversando com vocês. Só eu sei. E a minha história é a história de vários. Vários. Galera, todo santo dia eu recebo pedido de gente do dia 8 que está precisando de ajuda. Essas campanhas que a gente faz aqui, o nego acha que é viagem. Não é. Não é.
Deixa eu ver se eu posso ler aqui a mais nova, o mais novo pedido que eu recebi. Porque tem pedidos que a gente não pode nem falar nada, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Aqui, ó. Me chamo fulano, sou de tal lugar, atualmente me encontro em prisão domiciliar, fazendo uso de tornozeleira eletrônica, após ter sido sentenciado a 14 anos. Venho com muita humildade pedir ajuda. Ontem, devido às fortes chuvas, a minha casa foi gravemente afetada por um alagamento. Foi uma situação muito difícil e tivemos, inclusive, a presença do doutor Ezequiel. Doutor Ezequiel, meu amigo, que é advogado dos presos políticos, que pôde ver de perto toda a realidade que estamos enfrentando. É mais longo, aí ela diz assim, ó. Desde já agradeço de coração pela sua atenção, por qualquer ajuda que puder nos oferecer. Isso, galera, é todo dia. Quando eu digo para vocês que eu tenho que separar os casos mais urgentes de outros, é isso. Então, quando a gente faz a campanha aqui, brother, é para essa galera. Eu não fico com nada, não. Tudo é para essa galera. Certo? Vai direto na conta dos caras, meu irmãozinho. Não vai na minha. E na semana que vem a gente já vai começar, porque tem essa e tem várias. Essa é a nova. Essa eu recebi anteontem. Mas eu recebo e-mail, recebo direct no Instagram, recebo de tudo, brother. Mas vamos lá. Não era para estar entrado nesse assunto, não, mas vamos lá. Deixa eu só agradecer aqui a Joana, que mandou R$ 54,90. E quem manda acima de 30, a gente lê na hora. Didi, quem deu 400 vai preso também. Se eu sumir, você já sabe. Minha querida Joana, esse pesadelo vai acabar. Eu espero que não aconteça nada com mais ninguém. Certo? Mas vamos lá. Vamos lá. Olha isso aqui. Pelo menos um lampejo de lucidez naquela Suprema Corte. Fux admite injustiça e vota para absolver réus do 8/1 que havia condenado. O ministro Luiz Fux votou para reverter a condenação de forma parcial ou total de 10 réus acusados de participação nos atos golpistas do 8 de janeiro. No passado, Fux fez parte da maioria pela condenação. Agora, contudo, reviu sua posição ao analisar recurso das defesas. O ministro reconheceu que o seu entendimento anterior, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças que o tempo e a consciência já não me permitem sustentar. Em 7 dos casos analisados, Fux defendeu a absolvição total dos réus. O magistrado adotou esse posicionamento para quem estava acampado em frente ao QG e foi condenado por incitação ao crime e associação criminosa, com penas mais leves de 1 a 2 anos e meio de prisão. Em outras 3 ações, os réus foram sentenciados por 5 crimes, incluindo o golpe de Estado, e tiveram punição de 13 anos e 6 meses. É o caso dos que participaram da depredação das sedes dos 3 poderes. Nesses casos, Fux defendeu a absolvição parcial e a condenação apenas por um dos crimes, deterioração de patrimônio tombado, a uma pena de 1 ano e 6 meses. Apesar da guinada, a posição do ministro não deve prevalecer, já que apenas outros 2 integrantes do STF, André Mendonça e Nunes Marques, têm divergido nas condenações do 8 de janeiro. Pois é, mas pelo menos, né, cara, o Fux está admitindo aí seu erro e está tentando reparar o seu erro. Então fica aqui a minha mais nobre, o meu mais nobre agradecimento aí ao ministro Luiz Fux, porque botou o trabalho. Não sei se foi pressão dos americanos, não sei, brother. Eu não sei. Mas eu sei que ele está revendo todos os votos dele. Galera, isso aí vai acontecer no futuro. Não tem a menor dúvida disso. No futuro, todos esses processos serão anulados.
Ninguém pode me condenar por um crime que eu não cometi. Qual foi meu crime? Fazer uma live e mostrar o que aconteceu no dia 8? Esse é o crime de Didi? Não incitei ninguém, não pedi para ninguém entrar, não apoiei bagunça, nunca apoiei nada disso. E olha onde eu tô hoje, né? Mas enfim, é incrível, né, bicho? É incrível. Graças a Deus aí, o senhor Luiz Fux está, pelo menos, acordando para esse absurdo que aconteceu. Bom, galera, não deixa de dar um joinha aí, não. Não deixa de se inscrever aqui no canal também, pô. Né? Uma pessoa se inscreveu na live agora. Uma pessoa se inscreveu na live. Você tá vendo a sacanagem que estão fazendo? Mas vamos nessa. Vamos lá, porque eu ainda quero falar do senhor Vorcaro. Sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Mas veja bem, olha essa... Isso aqui eu quero comentar rápido. Deixa eu pegar aqui. Essa matéria do bastidor. Olha isso. Um voto suspeito. O contador Gabriel Campelo de Carvalho, conselheiro administrativo de recursos fiscais, o CARF votou a favor da JBS em julgamento do órgão após uma empresa de consultoria de seu pai receber 11 milhões de reais da empresa dos irmãos Batista. Gabriel Campelo entrou no CARF em agosto do ano passado. Em julho, segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, a JBF havia depositado a última das 12 parcelas na conta da Consult Inteligência Tributária, empresa de Francisco Craveiro de Carvalho Júnior, pai de Gabriel. O voto dele favorável à JBS ocorreu 4 meses depois. Depois da última parcela paga de um contrato de 11 milhões de reais da JBS com essa empresa de consultoria, o cara votou a favor da JBS. Agora, que empresa é essa? Quem é esse cara? Gabriel Campelo é pouco conhecido em Brasília. Mais conhecido é o seu sócio, Kevin Nunes Marques, filho do ministro do STF, Cássio Nunes Marques. Kevin virou notícia em março, quando o Estadão revelou que ele recebeu 281 mil reais de uma empresa de consultoria piauiense, que, por sua vez, recebeu 18 milhões de reais da JBS e do Banco Master. A empresa de consultoria é a Consult Inteligência Tributária, registrada formalmente em nome do pai de Gabriel, que passou a concentrar a quase totalidade das cotas e a administração da empresa na 9ª alteração contratual, feita em 6 de março desse ano, mantendo como sócio minoritário Antônio Ronaldo Madeira de Carvalho. Ou seja, não salva um. Não salva um. A consultoria pagou para o filho do Nunes Marques. Esse é o Brasil, meu filho. E se você reclamar, Ave Maria, você ainda pode ter o Uber Black da Polícia Federal batendo na porta de sua casa. Não reclame, não. Não reclame, não, que é pior.